Eu trabalho no turno da noite em um posto de gasolina 24 horas na Califórnia. Fica próximo a uma rodovia, bem perto de San Diego, então é comum ter muitas pessoas indo e vindo a qualquer hora da noite. Como de costume, eu bati o ponto e disse boa noite para meu colega de trabalho, começando meu turno. Surpreendentemente, estava bem movimentado naquela noite, considerando que era uma quarta-feira. Tudo começou como qualquer outra noite normal até cerca de 2 horas no meu turno. Eu estava atendendo alguns clientes quando o telefone começou a tocar. Eu costumo tentar encontrar uma desculpa quando o telefone toca, porque não gosto de lidar com chamadas. Neste caso, eu estava ocupado com os clientes, o que era perfeito. No entanto, na maioria dos casos, quando não tinha uma desculpa válida, eu tinha que atender todas as chamadas que recebíamos. No passado, meus chefes gritaram comigo várias vezes por não atender o telefone, dizendo que eles verificam os registros de chamadas sempre que estão lá. De qualquer forma, terminei de atender os clientes, e nesse momento, o telefone parou de tocar. Cerca de 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, não tive escolha a não ser atender, já que estava usando o meu celular na sala dos fundos. Eu atendi, dizendo, alô, como posso ajudar você, como meu chefe me forçava a dizer. Nos primeiros segundos, houve silêncio. Justo quando eu estava prestes a desligar, ouvi a voz de um homem dizer, Tommy está aí? Lembrando que trabalhei aqui no último ano, então eu saberia se havia ou já tinha tido um funcionário com esse nome. Respondi, não há ninguém chamado Tommy aqui, desculpe. E eles desligaram. Honestamente, não pensei mais nisso e voltei para a sala dos fundos para usar meu celular. Cerca de 1 hora depois, por volta da 1 hora, o movimento dentro e nas estradas diminuiu. Decidi começar a fazer o estoque noturno, o que era melhor fazer quando não havia muitas pessoas. Enquanto fazia isso, o telefone tocou novamente. Eu atendi, dizendo alô, como posso ajudar você, mas não houve resposta. Tentei dizer o alô mais algumas vezes, mas sem sucesso. Desliguei e voltei ao trabalho. Assim que voltei para onde estava fazendo o estoque, o telefone tocou novamente. A mesma coisa aconteceu, atendi, disse o alô, mas ninguém estava do outro lado. Comecei a pensar que era uma espécie de trote, pois parecia muito estranho se alguém estivesse ligando com uma pergunta real. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Em quase o mesmo período de tempo das 2 chamadas anteriores, o telefone começou a tocar novamente. Caminhei até o balcão e olhei o número, vendo que era a mesma pessoa que havia ligado antes. Ignorei e voltei ao trabalho. Nos próximos 10 minutos, o telefone tocou continuamente, com cada chamada chegando em intervalos mais curtos do que a anterior. Depois de parecer a 100ª chamada, peguei o telefone com raiva e disse, por favor, pare de ligar. Isso não é engraçado, e desliguei. Para minha surpresa, o telefone nunca tocou novamente depois disso, e pensei que o tormento tinha finalmente acabado. Eu estava completamente errado. Cerca de 20 minutos depois, enquanto estava fazendo a contagem do caixa, vi um sedã branco de 4 portas estacionar ao lado do prédio, bem ao lado do meu carro. Isso chamou minha atenção por um segundo, mas voltei a contar. Foi quando o telefone tocou. Era o mesmo número que ligou antes. Ignorei, chateado, mas também um pouco assustado agora. Concluí a contagem, fechei o caixa e olhei as câmeras de segurança. O carro branco ainda estava lá, o que era estranho. Ninguém tinha saído ou algo assim. Estava apenas parado lá, com as luzes e o motor desligados. Normalmente, eu não me assusto facilmente, mas a combinação das chamadas estranhas e o carro parado do lado de fora há mais de 10 minutos estava começando a me assustar. Fui para a sala dos fundos e o telefone começou a tocar. Levantei e verifiquei o número, vendo que era a mesma pessoa me incomodando. Atendi e disse, com firmeza, se você ligar para este número novamente, vou chamar a polícia.
Enquanto esperava por uma resposta, em completo silêncio, minha pele ficou arrepiada. Olhei para a janela e me deparei com um homem usando um poncho preto, segurando um telefone no ouvido, olhando diretamente para mim através do vidro. Como eu estava a poucos metros dessa pessoa, gritei e desliguei o telefone, tropecei para a sala dos fundos e tranquei a porta, olhando as imagens das câmeras de segurança. O homem ainda estava lá, completamente imóvel, olhando para dentro. Fiquei cheio de horror. O telefone continuou a tocar, e toda vez que isso acontecia, eu via o homem segurando o telefone no ouvido e rediscando sempre que eu não atendia. Isso continuou por 10 minutos seguidos até que um casal de homens se aproximou dele e aparentemente o mandou embora. Vi ele voltando para o carro, mas ele nunca partiu, apenas ficou lá dentro. Eu ainda tinha algumas horas do meu turno, então mandei uma mensagem para meu colega de trabalho, pedindo que ele viesse mais cedo. Por alguma chance incrível, ele estava acordado e veio em 20 minutos. Com o carro ainda parado lá fora, pedi a ele para me acompanhar até meu carro, apenas para garantir a segurança, e ele concordou. Entrei apressadamente no meu carro e fui para casa, verificando constantemente se ele estava me seguindo, mas não estava. Quando cheguei em casa, meu colega de trabalho me mandou uma mensagem dizendo que o homem partiu na direção oposta poucos minutos depois de eu sair. Ainda trabalho lá até hoje, e nem eu nem nenhum dos meus colegas de trabalho viram essa pessoa voltar, e ainda não tenho uma explicação. Eu costumava trabalhar na segurança de um resort localizado no meio da floresta, perto da minha cidade natal, onde também havia um Holiday Inn de alta qualidade. O resort era grande, e minha função era cumprimentar os visitantes que chegavam à propriedade na cabine de guarda, um pequeno prédio de 15 por 15 pés com um micro-ondas, geladeira, mesa e monitores. A maior parte do tempo, eu podia relaxar, assistir filmes e só precisava verificar as pessoas que entravam para garantir que estavam hospedadas no resort. Era um trabalho com pouco estresse, e eu só tinha que sair do meu posto em caso de emergências, o que raramente acontecia. Entretanto, uma noite tudo mudou. A área ao redor da cabine era cercada por uma densa floresta, seguida por uma pequena cidade com cerca de 300 pessoas e algumas fazendas. A cidade era tranquila, com apenas um posto de gasolina BP e um banco, e não tinha fama de abrigar pessoas estranhas ou perigosas. Eu estava observando as câmeras de segurança quando notei algo muito estranho, um homem correndo pela floresta em direção à minha cabine. Ele estava borrado e fora de foco, mas, com o tempo, percebi que ele se aproximava cada vez mais. Decidi sair para ver o que ele queria, embora com cautela, pois não sabia de onde ele vinha. O homem finalmente chegou à cabine. Era baixo, hispânico, com cabelo curto e rosto barbeado, parecendo ter por volta de 40 anos. Ele usava uma camiseta rasgada e ensanguentada, estava descalço, suado e sujo, pálido e visivelmente perturbado. Ele repetia palavras assustadoras, pedindo ajuda e dizendo que estavam tentando machucá-lo, que não o deixaram ir e que estavam tentando matá-lo. Eu perguntei de onde ele vinha, e ele apontou na direção da floresta, o que me deixou desconfortável. Perguntei sobre suas roupas e documentos de identidade, e ele disse que tudo havia sido retirado e colocado em sacos de lixo, o que foi perturbador de ouvir. Mas o que me preocupou ainda mais foi quando ele disse que eles estão me procurando. Eles estavam em uma van branca sem janelas e vieram atrás de mim quando perceberam que eu fugi. Nesse momento, vi os faróis de um carro descendo pela estrada. Eram cerca de 2 da manhã. Sugeri ao homem que se escondesse atrás do prédio até que os carros passassem, se ele achasse que poderiam ser os perseguidores. E, de fato, uma van branca sem janelas se aproximava da cabine, mas não parou, apenas seguiu em frente. Mais tarde, deu meia volta e seguiu por outra estrada ao lado da cabine, o que me assustou. Imediatamente, avisei meus colegas por rádio e informei a situação. Todos os guardas de segurança se reuniram e conversaram com o homem.
Enquanto eu e outros 3 guardas observávamos a van dirigir lentamente pelo estacionamento, ela finalmente parou cerca de 100 metros de distância e desligou os faróis perto da floresta. Decidimos chamar a polícia e contar o que estava acontecendo. Alguns minutos depois, a van ligou os faróis novamente e começou a dirigir em nossa direção. Meu amigo Jared foi até a estrada para sinalizar para a van parar, mas ela não reduziu a velocidade e quase atropelou Jared, que estava no meio da estrada. A placa do carro estava coberta de fita adesiva, então não conseguimos fornecer essa informação à polícia. Cerca de 15 minutos depois, a polícia finalmente chegou. Os policiais não puderam fazer muito, exceto oferecer ajuda ao homem para levá-lo aonde precisava ir. Nunca soube o que aconteceu depois disso, e isso ainda permanece como o encontro mais assustador que já tive. Tenho 17 anos e sou uma garota. Moro em Oklahoma, onde o horário de verão faz o pôr do sol acontecer por volta das 17h30 ou 18h no inverno. Nesse período, se você estiver fora após as 17h30, estará na escuridão, exceto pela fraca luz dos postes de rua. A área onde moro tem passado por um declínio geral. Já foi um lugar em seu auge, mas agora está em declínio, o que significa que crimes, drogas e outras coisas do tipo se tornaram mais comuns. Costumava ser considerado um lugar bastante seguro para viver. Quando era mais jovem, me chamavam de mimada, porque muitas das casas são muito boas. Trabalho em uma clínica veterinária que fica a cerca de 4 quarteirões de distância da minha casa. Era conveniente, perto do trabalho e perto de casa. Atualmente, moro com meus pais e normalmente tenho carona deles, pois não tenho carro. Sou uma Kennel Tech, o que significa que cuido de todos os cães e gatos, limpo o chão e os balcões, lavo louça, faço a lavagem e retiro o lixo. Normalmente, sou a pessoa responsável por fechar o lugar. Trabalho no que é considerado um turno da noite, mas geralmente estou lá apenas até por volta das 19h ou 19h30, no máximo, quando fechamos às 18h. Está sempre escuro quando saio, mesmo que seja por volta das 17h45. Uma noite, depois de um turno particularmente longo, estava absolutamente exausta. Nossos canis estavam cheios, e o Greg, que não trabalha mais conosco, havia largado o turno e não contou a ninguém. Tomei um energético e disse à minha chefe que eu cuidaria disso sozinha, na esperança de impressioná-la. Foi um grande erro. Acabei ficando lá até às 20h, o que é muito tarde para qualquer pessoa que trabalha como Kennel Tech. Normalmente, só cuidamos de cães e gatos e paramos de aceitar animais para internação às 17h. Quando finalmente terminei, fiz a última ronda, despedi-me dos cães e gatos, coloquei a última carga de roupa na secadora e saí. Bati o ponto, ajustei o alarme, travei a fechadura e dei 2 passos quando vi 3 caras vagando a cerca de 90 metros de distância, perto da nossa caixa de correio. Lembre-se de que esta é uma área residencial, e não há nada além de bairros. Não havia absolutamente nenhuma razão para que alguém estivesse na clínica. Havia uma loja de conveniência e uma farmácia a apenas 2 quarteirões de distância. Eu já havia fechado a porta, que eu tinha que bater para fechar, pois pesava pelo menos 90 quilos. Travei a fechadura, e só então percebi que eles me viram. Olhei nos olhos de um deles por cerca de 10 segundos. Ele era alto, de ombros largos, e seu capuz estava puxado o suficiente para eu não conseguir ver seu rosto. Sinais de alerta imediatos percorreram todo o meu corpo. Meu coração pulou. Fiz o que sempre me disseram para fazer e simplesmente tentei contorná-los, dando-lhes um amplo espaço. Dei 8 passos e ouvi passos ecoando no chão. O primeiro passo que ouvi foi suficiente para me fazer virar e correr para a porta. Eu tinha minha chave nas mãos, estilo Wolverine, porque costumo caminhar com ela assim. Tentei abrir a porta por um momento e finalmente destranquei a fechadura. Corri para dentro e meu coração disparou quando um deles tentou agarrar minha manga, mas a porta bateu em seus dedos.
Nunca fiquei tão aliviada ao ouvir alguém gritar de dor, e, por uma vez, fiquei feliz por a porta ser tão pesada. Não entrei no prédio com elegância, tropecei no batente da porta na minha tentativa desesperada de me livrar dele. Entrei em pânico, comecei a hiperventilar e a soluçar enquanto tentava sair da porta o mais rápido possível, no chão. Fiquei ainda mais assustada quando vi sangue nas minhas mãos e no chão. Cortei o lábio em um dos meus dentes e acertei o chão com tanta força que abri uma sobrancelha. Nesse ponto, o alarme estava soando, os cães estavam latindo e os 3 homens batiam na janela à prova de balas da porta de trás, gritando obscenidades para mim. Nunca senti tanto medo e vi tanta intenção maligna nos olhos do cara à frente do trio, olhando para mim através do vidro. Em meu estado de pânico incompreensível, simplesmente não desliguei o alarme e me enrolei embaixo do balcão, soluçando até que eles parassem, cerca de 15 minutos depois. Aparentemente, foi nesse momento que a polícia chegou, porque se você não desligar o alarme em 30 segundos ou menos, ele alerta a empresa de alarmes, que avisa ao meu chefe se deve desligar o alarme ou enviar ajuda. Fui encontrada completamente sem resposta a sons ou luz, pelo que me contaram, fiquei agitada quando um policial me tocou. Não me lembro de nada depois de rastejar sob o balcão, e minha memória começou a funcionar novamente quando meus pais chegaram. Eles pegaram os 3 deles comprando os plints para os dedos na CVS a 2 quarteirões de distância, porque aparentemente o da frente, que tentou agarrar minha manga, quebrou 3 dedos na nossa porta. Outro deles, de alguma forma, bateu a cabeça no chão da mesma forma que eu fiz no azulejo, o que não é importante, mas depois achei levemente engraçado que todos fossem desajeitados.